Bom dia. Olá, turma. Hoje o tema é sobre depressão, tá? A doença do século, a doença que mais está atingindo a população a cada vez, tá? E iremos saber um pouco sobre ela, aonde entra a psicologia, tá? Que é muito importante, tá? Nessa hora para poder ajudar as pessoas. Qualquer um pode ser psicólogo, tá? Digamos básico, né? Com conhecimentos básicos. O psicólogo é a pessoa que ouve a outra, que ajuda a outra, que dá conselhos, tá? Porém, o psicólogo graduado, ele tem mais destreza, ele tem mais sabedoria, né, e conhecimento, né, da psicomotricidade, né? Tanto na parte motora do paciente como na parte psíquica. Então, iremos ver um pouco sobre depressão. A depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15%, né? Segundo a OMS. A prevalência da depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%, isoladamente ou associada a algum transtorno físico. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Tá? Ônus são doenças, tá? Das causas, tá? Ocupar o primeiro lugar quando considera o tempo vivido com capacidade ao longo da vida. Chega aí quase 12%. A época comum do aparecimento é o final da terceira década de vida, né, a partir dos 30 anos. Pode começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% nas mulheres e 12% para os homens. Idades afetadas: 0 a 2 anos, nunca. 3 a 5 anos, raro. De 6 a 13 anos é comum. De 14 a 18 anos é muito comum. 19 a 40, muito comum. 41 a 60, muito comum. E também acima dos 60 anos, muito comum. Então ela pega desde a infância, né? Desde da fase ali da adolescência, adulto juvenil, né? E também depois dos 60 anos, os idosos. As causas de depressão: genética, né? Estudos com famílias gêmeos e adotados indicam a existência de um comportamento genético, tá? Estima-se que esse componente representa 40% da susceptibilidade para desenvolver depressão. Então, genética pode ser herdada, né? Ou seja, pode ser ali durante os genes do pai, da mãe, herdar esse tipo de depressão. Bioquímica cerebral: há evidências de deficiência de substâncias cerebrais chamadas neurotransmissores. São eles a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, que são envolvidos na regulação da atividade motora do apetite, do sono e do humor. Então, um desequilíbrio bioquímico, né? A serotonina, a dopamina, tá? São muito interessantes esses neurotransmissores, porque eles são neurotransmissores do prazer, tá? A serotonina, por exemplo, a dopamina, ela causa o bem-estar no paciente. Então, a diminuição desses hormônios, desses neurotransmissores, melhor dizendo, pode lhe causar aí uma baixa estima, causando uma depressão. Eventos vitais, eventos estressantes, podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver doença. Quando eu digo eventos vitais, é a ansiedade, é o estresse, né, do dia a dia. Isso pode aí desencadear alguma depressão futuramente. Depressão não é frescura. Muita gente acha que depressão é frescura. Não, é uma doença mental, porém é como se fosse qualquer outra doença orgânica. Porém, essa doença ela é na mente, tá? É uma doença que existe para o médico e para você. Se você fazer alguns exames de imagem, de sangue, não vai constar que você está com depressão,
porque não existe exame para saber isso. Isso é psicológico, tá? É algo que te atormenta dia e noite. Então, é a pior doença possível dizer, tá? É a depressão. Fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Quais são os fatores? Histórico familiar, abusos, né? A criança foi abusada quando era criança, tanto abuso verbal, sexual, né? Medicações específicas, algumas medicações, né, com interferon, tá? E algumas outras medicações tomando em longo prazo pode desencadear a depressão, transtornos psiquiátricos correlatos, né? Transtornos como também pode ser desenvolvido como fobias através do medo, estresse crônico, tá? Ansiedade crônica. Esses dois aí, tanto estresse como ansiedade, são os que mais acometem a população. Disfunção hormonais, um desequilíbrio hormonal, a mulher na época da menopausa, que é chamado de climatério, né? Dependência de álcool, drogas ilícitas, traumas psicológicos, traumas como transtorno de estresse pós-traumático, né, que você foi submetido a algum trauma, tá? Você pode desenvolver depressão futuramente. Doenças cardiovasculares, né, endocrinológicas, neurológicas, cânceres e entre outras. Conflitos conjugais, morte ou perda, tá? Você fica vulnerável. Mudanças, busca de condições financeiras e desemprego. Antes, a depressão, bem antes, a depressão ela precisaria que a pessoa estivesse vulnerável. Quando digo vulnerável, pessoas com que? Mudança brusca de condições financeiras, ou seja, tinha um bom emprego, hoje não tem mais, era bem de condições financeiras, era rico, hoje não tem mais essas condições financeiras, está falido, né? Brigas conjugais, ou morte, ou perda. Então, com esses quesitos, você está vulnerável. Então, aí chegava a tristeza, se acomodava e logo aparecia a depressão. Mas hoje mudou muito. Hoje você não precisa estar vulnerável. O que hoje causa bastante depressão é o estresse e a ansiedade. Que se eu for comparar, fazer uma pesquisa há 20 anos atrás, o estresse e a ansiedade eram coisas baixíssimas. E hoje são índices altíssimos, tá? Então, eu precisaria antigamente estar vulnerável. Hoje não precisa estar vulnerável, tá? A depressão está pegando. Tem pessoas, por exemplo, tem um bom emprego, tem um bom casamento, tá? Tem boa estrutura financeira, não tem motivo de estar depressivo. Eu posso dar para vocês inúmeros cantores, artistas aí, né, famosos que passam por depressão, entendeu? Então, hoje em dia não precisa ter vulnerabilidade, tá? Basta acometer o estresse crônico, a ansiedade crônica, tá? Que começa a surgir a depressão. As pessoas podem ter o quê? No humor, ansiedade, apatia, culpa, descontentamento geral, desesperança, incapacidade de sentir prazer, mudanças de humor, perda de interesse, solidão, tristeza, tédio ou sofrimento emocional. O comportamento, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade ou isolamento social. Então, eu costumo dizer, a depressão ela atinge muito, né, a parte interna da mente do paciente e a parte externa fica sendo exposta por automutilações, por choro excessivo, por agitação, por isolamento social. Então, como é que eu sei dar o diagnóstico dessa pessoa? É pelo comportamento, é pelo humor daquela pessoa, tá? É o sofrimento emocional que ela está sentindo. Uma coisa que vai acontecer é essa quarentena. Muita gente
está sem fazer nada dentro de casa. Muita gente tinha uma rotina e agora mudou a rotina e fica sem fazer nada. A ansiedade está demasiado, tá? Pessoas estão comendo compulsivamente, pessoas estão ansiosas, tá? Isso vai fazer com que desencadeie uma depressão logo logo. Então, se isso não parar, ou seja, não voltar ao normal o quanto antes, tá? O que vai ter de pessoas com doenças mentais, tá? Relacionadas à depressão vai ser inúmeras pessoas, inúmeras, tá? Então, é isso que ansiedade. A pessoa está dentro de casa, ela está segura do vírus, digamos assim, né? Só que, porém, ela vai adquirir doenças, tá? Com esse isolamento, tá? Pessoas vão começar a ficar tristes, ter um sofrimento emocional, tá? Um choro excessivo, daqui a pouco está desempregado, não vai passar fome, necessidade, aí a cabeça começa a funcionar a mil. Com isso vai gerar a depressão. Sintomas da depressão: humor depressivo, sensação de tristeza, autodesvalorização, né? Sentimento de culpa, acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio, o mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, referindo-se ao sentimento de falta de sentimento, né? Julgam-se um peso com os familiares e amigos, invocam a morte como forma de alívio para si e as famílias, fazem avaliações negativas acerca de si mesmo, do mundo e do futuro, percebem as dificuldades como intransponíveis, tendo o desejo de, por fim, um estado penoso. Os pensamentos suicidas variam desde o desejo de estar morto até os planos detalhados de se matar. O retardo motor, a falta de energia, a preguiça, o cansaço excessivo, a lentificação do pensamento, a falta de concentração, queixas de falta de memória, de vontade de iniciativas, insônia, sonolência. A insônia geralmente é intermediária ou terminal. A sonolência está mais associada à depressão chamada típica. Apetite geralmente diminuído. Dependendo, ocorrem algumas formas de depressão, aumento de apetite, com maior interesse de carboidrato e doce. Redução do interesse sexual, dores e sintomas físicos, disfunção como mal-estar, difuso com mal-estar, cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia, sudorese. Percebe-se o tanto de coisas que pode mudar o teu corpo através, né, da depressão? Aqui alguns sintomas que eu já falei para você. Diagnóstico. O diagnóstico de depressão é clínico. É feito pelo médico após a coleta completa da história do paciente, né, e realização de um exame do estado mental. Não existe exame laboratorial específico para diagnosticar depressão. Como eu falei, não tem como diagnosticar, não tem exames que vai dizer que você está depressivo. O que vai lhe mostrar para o médico, o psicólogo, para o clínico geral, é o teu comportamento, é teu humor, tá? Na consulta médica, né, os especialistas que podem diagnosticar a depressão são clínico geral, psiquiatra e psicólogos. Além disso, a depressão é classificada de acordo com a sua intensidade. Pode ser leve, moderada ou grave. Tá? Portanto, o especialista precisa fazer uma avaliação para entender que condições te levam a ter depressão e como amenizá-las. Por isso que é onde é a função do psicólogo. O psicólogo ele não usa medicamentos. O que ele usa é exercícios, terapias, né? Ele usa diálogos. Lembra do filme que eu passei para vocês sobre o gênio indomável, tá? Olha a paciência do psicólogo.
tá? Ele deixa o paciente à vontade, começa a conversar com o paciente, ele tem que ganhar a confiança do paciente, o paciente começar a desabafar, contar tudo, o seu íntimo, tudo, desde algo que está desde a infância, tá? Que está incomodando ele agora. Então ele tem que colocar para fora, para o psicólogo começar a montar um quebra-cabeça e com isso ajudar ele a superar. Não adianta eu ir para o psiquiatra encher a barriga de antidepressivos, tá? Que não vai me ajudar. Tem que ter um acompanhamento geral, tá? O psiquiatra vai me avaliar, né, com a medicação, o psicólogo vai me ajudar com as orientações, tá? É isso. Tem também a parte religiosa que é muito importante, tá? A parte espiritual, eu tenho que procurar uma igreja, independente de que igreja seja, tá? Se você é católico, se você é evangélico, tem que se aproximar mais, tá? Ter campanhas ali para te ajudar, frequentar o Hospital Dia em cidades que disponibiliza Hospital Dia. Hospital Dia é quando você está terminando já o processo de tratamento e o patrão tem por obrigação liberar uma hora do teu serviço para você ir até o Hospital Dia, assistir uma palestra, sentar na roda comunitária, tá? Você tem todo o direito. Tratamento. A depressão é uma doença mental de elevada prevalência. Quando fala prevalência, pessoal, o que é incidência e prevalência? Isso eu dou em saúde coletiva para os meus alunos. Prevalência são doenças que estão prevalecendo, que não estão, que demoram a ser curadas. Suponhamos, o que é incidência? Casos novos. Chegaram 10 pessoas hoje para me atender, 10 pessoas com depressão. Então, aí, num dia só, apenas uma segunda-feira, na terça-feira chegaram mais 5. Aqueles 10 de segunda-feira já não são mais incidência, são prevalência. Incidência são aqueles 5 que chegaram. Aqueles 10 está prevalente. O que é prevalente? Prevalente é quando eles estão em tratamento. Quando eles se curarem, né? 3 se curaram já, então diminuiu a prevalência, apenas agora tem 7. É a mais associada, né, ao suicídio, a depressão. É a pior doença mental que existe, tirando a esquizofrenia. A depressão ainda está abaixo da esquizofrenia, que a esquizofrenia é um ápice, né, que muito terrível, é a pior doença mental que existe, é a esquizofrenia, que não tem cura. A depressão tem cura. Então tem de ser crônica, recorrente, principalmente quando não é tratada. O tratamento o tratamento é medicamentoso, psicoterápico, né? Ou seja, precisa de terapias, né? Psicólogos, psicanalista. A escolha do antidepressivo é feita com base no subtipo da depressão, nos antecedentes pessoais e familiares, na boa resposta a uma determinada classe de antidepressivos já utilizada, na presença de doenças clínicas e nas características dos antidepressivos. Então tem números, né? Tem a amitriptilina, tem a paroxetina, tem a fluoxetina, então tem vários antidepressivos, tá? Sertralina. Só que aí a questão é o médico, né, que vai tentar ver qual é o que combina mais com o teu tipo de depressão. Se a tua depressão é bipolaridade, tua depressão ela é leve, moderada, grave, tá? Quem vai determinar isso aí é o psiquiatra, certo? Existem vários tipos de depressão e nós iremos ver daqui a pouco cada uma delas. 90 a 95% dos pacientes apresentam remissão total com o tratamento de antidepressivos. Então, só que tem que entender uma coisa, pessoal. O tratamento, uma pessoa que vai começar a tratar a depressão, ele trata, aí tem uns 3, 4 meses, vou dar 6 meses, ele já sente bem, ele abandona o medicamento. Um tratamento para depressão, ele tem que ser 1 ano, tá? Dependendo da depressão, tem depressão que é 2 anos de tratamento, tá? Então, medicamentos conceptivos, interruptos. Aí ele para, volta tudo novamente.
É de fundamental importância a adesão ao tratamento, uma vez interrompido por conta própria ou uso inadequado da medicação, pode aumentar significativamente o risco de cronificação. Vai ficando crônica, vai ficando mais difícil o tratamento. Então, você vai ter aí depressões controladas, porém sem cura. O tratamento pode ser realizado na atenção primária, no centro de atenção psicossocial, no CAPS e no ambulatório especializado. Aí Marabá tem um CAPS 3. Quando nós fizemos aquele nosso trabalho sobre CAPS, né, já foi falando que Marabá já tinha o CAPS 3. Então, o CAPS 3 é um centro de atenção psicossocial onde tem internações 24 horas e ele não fecha, né? Ele serve para as pessoas com crises, eu posso dizer, pessoas em estado grave, né? Que apresentou uma crise naquele momento, né? E temos que ser acolhida rapidamente ao CAPS. É muito bom frequentar o CAPS. Eu tenho um tio que é esquizofrênico. Como eu te falei, não tem cura, mas tem como controlar. Entendeu? Então ele controla através de medicamentos. E o CAPS, né? Ele vai para lá, faz atividades diárias, faz caminhada com os demais, participa de atividades físicas lá, faz todo acompanhamento com psicólogo, tá? E a medicação com psiquiatra. Então é fundamental para manter ele, né, com a mente estável, digamos assim, tá? A psicoterapia, né, a terapia com um psicólogo pode ajudar o paciente a entender os fatores do dia a dia que desencadeia a depressão, reduz seus sintomas, né, e trabalhar os eventos que levam o desenvolver este problema. Algumas abordagens são mais recomendadas, como a psicanálise freudiana, que é o autoconhecimento, e a chave desse tipo de psicanálise baseada no pensamento de Freud. A psicanálise freudiana foca no inconsciente e traz seus problemas para o consciente. Prevenção. Como prevenir uma depressão? Manter um estilo de vida saudável, ter uma dieta equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, combater o estresse, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas, tá? Evitar o consumo de álcool, não usar drogas ilícitas, diminuir a dose diária de cafeína, rotina de sono regular, não interromper tratamento sem orientação médica. Então, a prevenção, usamos tudo isso, tá? Para evitar o máximo possível de adquirir uma depressão. Porém, temos que evitar ao máximo o estresse, fazer coisas que você gosta, um hobby, viajar, tá? Então, tudo aquilo que lhe traz prazer, ajudar para combater, né, e aumentar ali os teus níveis de serotonina, dopamina, manter os níveis aumentados para não lhe dar um baixo desânimo. Socorro Brasil. Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de 1 a cada 20 pessoas. 322 milhões de pessoas é depressiva em todo o mundo. 11 milhões e meio de brasileiros têm depressão. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Hoje a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho do mundo. Tá? Afeta mais mulheres do que homens. 30% mais mulheres do que homens. $1 trilhão se gasta, é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. Tipo de depressão. Depressão profunda, né, que é um transtorno depressivo maior. Se uma pessoa começa a ter quadros depressivos recorrentes ou mantém os sintomas de depressão por mais de 6 meses, com uma intensificação do quadro, pode-se considerar que ela esteja passando por uma depressão profunda, que é chamada de transtorno depressivo maior. É a mais grave. Normalmente, o transtorno depressivo maior é um quadro mais grave e também tem grandes relações com a herança genética.
Nele há uma mudança química no funcionamento do cérebro, que pode se desencadear por uma causa física e emocional. Eu gosto de medicar muito pacientes com fluoxetina. A fluoxetina, com um mês, ela já começa a apresentar melhoras no paciente, aumenta o número de serotonina, tá? E com isso vai fazer com que serotonina é um neurotransmissor que dá prazer, alegria, então o paciente começa a já sentir, né, com autoestima melhor e já começa a adquirir vontade de sair, de rir, tá? de socializar. Então, o tratamento com a fluoxetina é muito bom. Depressão bipolar. As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são considerados um subtipo de depressão. Os sintomas apresentados na fase de tristeza são os mesmos em episódio depressivo. Já na fase de euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão com determinados assuntos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção, hiperatividade. Uma pessoa com depressão bipolar, ele muda o comportamento rapidamente. Alguma coisa que você fala para ele, né, ou ele vê, ou ele sente, tá? Ele já muda o humor, ele fica eufórico, tá? Então, ele tem um desequilíbrio no humor muito grande. Então, é fácil diagnosticar pessoas com depressão bipolar devido ao desequilíbrio do humor. Ele muda muito, tá? Durante, por exemplo, uma consulta, tá? Ou durante ele tentar socializar e você falar alguma coisa, ele totalmente já muda a expressão, tá? Então, isso é o depressivo bipolar. A distimia, né, é uma forma crônica de depressão, porém menos grave do que a forma mais conhecida da doença. Como a distimia, os sintomas de depressão podem durar um longo período de tempo, muitas vezes 2 anos ou mais. Quando aquela depressão se estende, né, que você abandona o medicamento, ou alguma falha, o medicamento não está ajudando, ou você não está também se ajudando. Aí muitas vezes dá uma distimia, né? Ela fica longa, né? O período maior. O paciente com distimia costuma perder o interesse em atividade diária, sente-se sem esperança, ter baixa produtividade, ter baixa autoestima, sentir-se inadequado, ser excessivamente crítico, reclamar constantemente, ser incapaz de se vestir. Essa é a distimia, tá? Ela é mais longa, porém também ela é crônica, tá? Por ser longa, ela se torna-se crônica. Ela é menos grave do que a maior, tá? Mas ela costuma a ter sequelas maiores, por exemplo, o impacto dela é maior, porque a outra depressão você consegue ainda receber alguém em casa, você consegue conversar, a pessoa até percebe assim, nossa, ele nem parece ter depressão, né, tal, mas você tem como conciliar, não é todo momento que está com aquela angústia depressiva, já a distimia não, ela te pega, entendeu? E você fica praticamente o dia todo, ou o tempo todo, baixa estima, desse jeito. A depressão atípica, normalmente os quadros de depressão atípica costumam ser melancólicos, em que o paciente apresenta principalmente tristeza e pensamentos de morte, desesperança, inutilidade, tá? Ainda o predomínio da falta de energia, o cansaço, aumento excessivo do sono e o humor apático. Essa atípica, ela é rápida, tá? Os pensamentos são muito negativos e você fica com vontade de se automutilar, de tentar suicídio mais vezes do que as outras depressões. Depressão sazonal. O maior exemplo de depressão sazonal são os episódios de tristeza relacionados ao inverno que ocorre devido à baixa exposição da luz solar. Existem outros tipos de depressão sazonais, ligadas a épocas do ano. Por exemplo, durante as festas do final de ano, em que os níveis de estresse acabam aumentando devido a pensamentos de promessas não cumpridas. Durante o ano, a ansiedade por um novo período a vir. Fique atento com períodos de tristeza e de desânimo que acontecem
em épocas específicas, sempre que está frio ou sempre próximo de uma data, por exemplo. Então, sazonal é por época. Vamos supor que você fez um projeto, você fez toda uma meta para o ano de 2020. E o ano 2020 já começou uma negação. Então você não vai conseguir cumprir aquela meta. Quando chegar no final do ano que você não cumprir aquela meta, você vai sentir inútil, vai sentir fraco, incapaz. Então a sazonal ela dá quando você promove ou pretende fazer algo, né? E não dá certo, sai tudo pelo ralo. Então é essa que se dá, mas ela é momentânea. A depressão sazonal ela não é longa, ela é momentânea. Então é mais fácil de tratá-la, entendeu? Rapidamente passa ali, você vai no psicólogo e você volta ao normal, tá? E nem precisa estar se entupindo de medicamento, tá? Só com o psicólogo essa aí resolve. A depressão pós-parto ocorre logo após o parto. Os sintomas incluem tristeza e desesperança. Muitas novas mães experimentam alteração do humor e crise de choro após o nascimento do bebê, que se desvanecem rapidamente. Essas mudanças de humor acontecem principalmente devido às alterações hormonais decorrentes do término da gravidez. No entanto, algumas mães experimentam esses sintomas com mais intensidade, dando origem à depressão pós-parto. A depressão pós-parto acontece quando a gravidez indesejada, não estava nos planos, às vezes foi um estupro, algo do tipo. Só lembrando que a depressão pós-parto, ela se acomete 90% mais em pessoas com parto cesariana do que parto normal. Que o parto normal libera um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio do amor. Então, é mais dolorido o parto normal. Então, quando a pessoa percebe aquele bebê que saiu dela, todo o sofrimento, né, foi compensativo. Então, a depressão pós-parto, a maioria das vezes, só dá mais em pessoas com parto cesariano do que parto normal, correto? Então, pessoas que não rejeitam o filho, que não quer o filho, tá? E não sente amor, não quer ter afinidade, algo tipo, mesmo que ele esforce e tudo mais. Às vezes a pessoa tente se esforçar, entendeu? Mas a gente percebe que ela tem ali um tabu, tem alguma coisa que impede, algo, né, que venha impedir aquela exposição de amor. Tá? Mas com o passar do tempo, expondo a criança ali junto com a família, não deixando contato direto com ele sozinho, com a mãe depressiva, tá? Ela vai, né? Isso é como se fosse um exercício, ela vai melhorando, passar do tempo, né? Ela percebe, tá? Que aquilo foi mudado, aquilo totalmente foi desencadeado e aquilo foi reconstituído. E agora ela percebe que ela sente amor pelo filho. Algumas conseguem, outras não, tá? Então, por isso, com depressão pós-parto, tem que ter um bom psicólogo, psiquiatra para poder ajudar a reverter a situação, tá? Reverte com o quê? Com medicamento, com psicólogo, com terapias e também com enfrentamento daquele bebê que ela está rejeitando, aos poucos mostrando a foto, daqui a pouco a foto olha de longe, daqui a pouco põe ela para segurar um pouquinho, daqui a pouco, aos poucos ela vai fazendo isso, tá bom? Depressão psicótica. A depressão psicótica alia os sintomas de tristeza e outros menos típicos, como delírios e as alucinações. E este é considerado um tipo de depressão grave, mas costuma ser raro. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolvê-la e não só quem tem histórico de psicopatia na família. A depressão psicótica dá em pessoas esquizofrênicas. Quem já é esquizofrênico tem depressão psicótica. Pessoal, a pior coisa é você ter delírios e alucinações. Existem 16 tipos de delírios e existem 5 alucinações. Você se alucina com os seus sentidos, tá? Então, todo esquizofrênico, quando ele não está sendo medicado, ele não está
como eu posso dizer assim, estável, ele tem depressões psicóticas. Ou seja, ele começa a ver coisas que ninguém está vendo, tá? Ele começa a sentir cheiro que só ele sente o cheiro e ninguém está sentindo. Ele começa a conversar com pessoas que não existem. Ele começa a ouvir vozes que ninguém ouve, só ele ouve. Ele começa a ver objetos se mexendo, saindo da parede, tá? E delírios. Ele delira por grandeza. Ele diz que tem uma fazenda em tal lugar. Ele diz que tem um carro lá na concessionária que tem que ir buscar. Isso é o delírio de grandeza, só delira com algo grande. Tá? Tem os delírios de ruína também, que queixa muito. Tem os delírios de perseguição, diz que a sua companheira ou sua mãe quer lhe matar, quer destruir, quer envenená-lo, tá? Tem vários tipos de delírios, tá? Que se encaixa em alucinações e delírios que vai dar a depressão psicótica, tá? Como eu te falei, a esquizofrenia é a pior doença mental porque a pessoa se alucina e tem delírios. Depressão não tem isso. Você pode ter delírios em depressão, mas alucinações não, tá? Depressão infantil. A depressão infantil ela é bastante semelhante à depressão na adolescência, tendo como sintomas mais comuns a irritabilidade, perda de interesse, mau humor, tristeza, isolamento, além dos fatos também comuns a adultos que pode levar à depressão. Crianças também apresentam algumas outras causas que potencializam a doença: sofrer maus tratos domésticos, ser vítima de bullying, pertencer a minorias sexuais, né? Ser rejeitado por algum familiar ou amigo. Os pais ou responsáveis devem procurar um médico psiquiatra quando a criança apresentar principalmente tristeza profunda ou prolongada, desânimo persistente, alterações de apetite e sono, dificuldade para realizar atividades que gostava antes, dificuldade de concentração e atenção. Ao desconfiar de que há algo errado com a criança, procure um médico, um psicólogo para ajudar. Se o psicólogo vê que realmente essa criança ou esse paciente precisa de medicamentos para ajudar, ele vai encaminhar para o psiquiatra, mas sempre vai no psicólogo, porque às vezes resolve quase tudo pelo psicólogo, a não ser algo que precisa de acompanhamento, aliás, com medicamentos. Aí o psicólogo ele não prescreve medicamentos, é onde eu vou encaminhar para o psiquiatra, ele vai no psiquiatra, vai tomar medicação e vai vir com você fazer a manutenção, tá? O que é tristeza, o que é depressão? A tristeza é passageiro, horas ou no máximo dias. Depressão duradoura, semanas, meses ou ano. Tristeza, sentimento normal do ser humano. Depressão, doença patológica mental diagnosticada pelo médico. Tristeza, reação comum diante de problema na vida. Depressão, não é necessário existir um fator externo. Tristeza não altera o sono, apetite, nem provoca sintomas. A depressão altera o corpo. Tristeza não afeta a performance no trabalho. Depressão afeta a capacidade para o trabalho. Tristeza não afeta as relações interpessoais. Depressão prejudica as relações interpessoais. Suicídio e depressão. O suicídio e depressão são muito relacionados. Contudo, nem todas as pessoas que apresentam um transtorno depressivo têm um risco de cometer suicídio. Geralmente, pessoas mandam uma série de sinais através do comportamento, mas que nem sempre são percebidos ou não. Então, não há levados a sério. Então, pessoas podem perceber assim: fulano se suicidou, mas fulano era comunicativo, fulano fazia isso, fulano aquilo outro. Porém, aquela pessoa demonstrava para a sociedade tudo aquilo que você percebia uma pessoa normal. Mas dentro dele, ele estava depressivo. Ele só não foi diagnosticado ainda, ele não procurou alguém para desabafar, ele não foi no médico, não foi no psicólogo. Porém, o único meio que ele achou foi suicídio. Então, o suicídio, às vezes, aprende pessoas que nunca imaginamos que estávamos depressivos, porque foi por isso mesmo que ele provocou o suicídio. Porque se ele tivesse desabafado com alguém, aquela angústia que ele está no peito, se ele tivesse desabafado com um psicólogo, tivesse tomando medicamentos, possivelmente ele não faria esse ato. Se você vê os índices de pessoas que tentam suicídio ou fazem suicídio,
Pessoas que não procuraram médico ou alguém para falar, os números são lá em cima. Pessoas que estão fazendo tratamento, os números são lá embaixo. Qualquer pessoa que tem um agravamento muito severo de um quadro depressivo, a ponto de não querer mais viver, mesmo que não mencione se matar, é um candidato em potencial suicídio. A depressão é uma doença multicausal e bastante complexa. Vários são os fatores que podem agravar o ponto de levar uma pessoa a tirar sua própria vida. Dificuldade ou recusa em buscar ajuda ou tratamento, né? Ou seja, a doença vai tendo uma evolução progressiva, levando o indivíduo à total falta de energia e vontade de viver. Doenças orgânicas como Parkinson, doenças reumáticas, câncer, né, aidéticos, entre outras doenças, pode produzir como consequência física e psíquica um estado depressivo muito intenso. Saber que agora eu sou aidético, saber que eu tenho um câncer, mexe com o teu psicológico, acha que você não tem mais condições de enfrentar e acha que vai ser um peso para a família, e a única maneira que você acha para poder ajeitar isso é o suicídio. Situações em perda muito intensa, esse acontecimento costuma produzir uma verdadeira ruptura de valores no indivíduo, e como se ele perdesse ou fosse perder tudo que significa ou está sem tudo que significa ou dá sentido na vida, não tendo outros valores para continuar vivendo, tenta tirar sua própria vida. Nessa situação, falar que quer morrer deve ser levado a sério, pois muitos que ameaçam o suicídio realmente fazem a tentativa por estarem cansados de viver e sofrer com a depressão. Sinais de recuperação da depressão. Saiba reconhecer alguns fatores que indicam que sua depressão está indo embora. Você se sente feliz na maioria dos dias, você está se alimentando normalmente. Então, são algo, né, que você vai melhorando, tá? Você percebe que o paciente está melhor. Como evitar recaídas, né? Manter um bom vínculo de confiança com o médico, psiquiatra, tendo uma comunicação aberta, né, que sente, o que pensa também com o psicólogo. Evite o troca constante de médicos, tá? Não se automedique, não interrompa o uso de antidepressivo, não suspensa os medicamentos por sentir curado. Sempre consulte seu médico, evite ingerir bebidas alcoólicas, cigarros, drogas ilícitas. Não aumente ou reduza a dosagem adequada recomendada pelo médico. Pense que a depressão é uma doença mental que pode ser tratada sim. Mantenha o tratamento, seja com medicamento, exercício ou outros métodos alternativos. Saiba que o mesmo, ao se sentir melhor, o médico pode recomendar doses contínuas que te ajudarão a evitar recaídas e evite o excesso de cafeína. Como ajudar alguém com depressão? Converse com a pessoa prestando total atenção às palavras, valorizando os sentimentos, né, dela sem julgá-los. Não insinue que a pessoa é fraca, né, por estar com depressão. Pesquise sobre a doença, entende o que é transtorno. Tenha paciência com o discurso de paciente que sempre é bem pessimista. Não o questione tanto. Mostre que você está ali somente para momentos difíceis e para ajudar. Não force situações que você supostamente acha que a deixarão mais animadas. Isso pode alavancar outros sintomas como ansiedade, né, maior tristeza e até pânico. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Augusto Cury. Aqui eu termino com vocês.